O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer leitura. Deu-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, está sobre mim, porque Ele me consagrou e enviou-me em missão. Como é importante a descida do Espírito Santo. Você lembra quando o anjo apareceu a Maria? E ela perguntou: Mas como? Eu sou virgem. Como que vou ser mãe? E ele respondeu: Descerá sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti. A força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. É o Espírito Santo. E Maria disse sim. E o Espírito Santo desceu sobre ela. Como é importante a descida do Espírito Santo sobre todos nós. Concorda? Jesus foi no Rio Jordão. Em Lucas 3, 21. O batismo de Jesus. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. Jesus não foi batizado para perdoar pecados, não, mas para receber a descida do Espírito Santo. Estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem amado, em ti ponho a minha afeição. E quer dizer também, Pai dizendo: Em ti eu coloco toda a força do Espírito Santo sobre você. A descida do Espírito Santo para Maria, a descida para Jesus. É por isso que Jesus, cheio da força do Espírito Santo, foi para a sua cidade onde ele foi criado. E ele entrou no templo
pegou o livro de Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Jesus é o Cristo. Jesus é o ungido de Deus Pai. Porque me ungiu. E enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Tinha uma força espiritual quando Jesus pregava. Uma força maravilhosa. Como uma força veio para Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Mas o Pentecostes aconteceu com Maria. A graça da plenitude do Espírito Santo aconteceu com Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Força espiritual pregando Jesus. Cura para sarar os contritos de coração. Para anunciar aos cativos a redenção. Aos cegos a restauração da vista. Para pôr em liberdade os cativos. Para publicar o ano da graça do Senhor. O Espírito Santo desceu sobre Maria, desceu sobre Jesus, e preciso muito que desça sobre cada um de nós. Porque humanamente falando, lutando nesta vida é muito difícil. Mas precisamos muito da força do Divino Espírito Santo. E Jesus prometeu para os apóstolos. Ele diz, não vão embora. Jesus ressuscitado, antes de voltar para o céu, diz, não se afastem de Jerusalém, porque vocês precisam da promessa de Deus, a promessa do Espírito Santo. João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Vocês vão ser planificados no Espírito Santo. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Ainda hoje desça sobre nós, descerá sobre cada um de nós a força do Espírito Santo. E vos terá força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Aconteceu comigo. Desceu sobre mim o Espírito Santo, antes de ser padre, 56 anos atrás, no ano 1969. O que aconteceu com Maria ficou cheio do Espírito Santo. Jesus aconteceu comigo e aconteceu com os apóstolos. A nossa igreja começou com a graça de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Assim começou a nossa igreja, com a descida do Espírito Santo. Quer dizer que humanos têm a força divina do Espírito Santo agindo nos humanos. Como é importante o Espírito Santo agir nas famílias. Como é importante nos casais. Como é importante o Espírito Santo agindo país. É muito, muito importante. O Espírito do Senhor esteja sobre todos nós. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a louvar Deus de uma maneira diferente, com sons de louvor. Sons de louvor que eu não entendo, que vocês não entendem, mas de uma maneira mais profunda, espiritual, para louvar o nosso Deus. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
porque eram tomados, planificados, eram pessoas cheias do Espírito Santo. Imagine, Deus é amor. Deus amor morando em nós, um amor divino dentro de cada um de nós. Caríssimos, quanto a nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Recebemos o amor de Deus primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, entretanto odeia seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não se vê? E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. E nós queremos amar o nosso irmão com amor divino, com amor movido pelo Espírito Santo. Todo que crê que Jesus é Cristo, Ele é ungido, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que deve nascer. Todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Força espiritual para vencer o mundo e não cair naquelas tentações. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Nós cremos em Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, e clamamos e pedimos, nem como os apóstolos, 120 pessoas que estavam no cenáculo, vem, Divino Espírito Santo, toma posse de nós. Muitas coisas vão acontecer só com a força espiritual de Deus agindo em nós, o Deus movendo cada um de nós, Deus inspirando cada um de nós. Deus quer usar pessoas. E as pessoas têm que ser ungidos, inspirados, movidos pelo Divino Espírito Santo. Temos dificuldades, temos problemas. Sim. E precisamos de uma força espiritual, o próprio Deus agindo em nós. Então, sou carismático, renovação carismática começou, entendeu? Trazendo Pentecostes para a igreja. E graças a Deus, começou em 1967, 2 anos depois, aqueles que estavam lá, nos Estados Unidos, eu estava lá 2 anos depois e oraram por mim. E Deus me usou para trazer a renovação para o Brasil. É uma graça, é uma bênção. Precisamos cada vez mais de uma força espiritual para realmente fazer uma grande diferença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque você é o batizador. Você, Jesus, impõe as mãos sobre nós e nos enche com o Espírito Santo. E clamamos e pedimos, Jesus, enche cada um de nós com o Divino Espírito Santo. Faça um convite formal, agora, no seu coração, para o Espírito Santo vir, morar e tomar conta de você, da sua vida e dos seus